Estamos em mais um DigaCast. Eu sou o Éder de Oliveira, founder e CTO da Diga Tecnologia. Trouxemos hoje um convidado especial, Rony Fey, consultor de implantações de centrais de atendimento. Tudo bem, Rony? Tudo bom, Éder? É muito bom estar aqui participando dessa conversa. Uma conversa que a gente possa trocar experiência, né? Quando você coloca aqui, consultor, parece que sou o dono da verdade, mas não, eu acho que a experiência que a Diga tem, ela é fundamental nessa conversa que a gente vai ter hoje. Rony, diga aí, o atendimento tem sido frequentemente citado como pilares de diferenciação das empresas. Nessa construção das centrais de atendimento, o que tem assumido diferentes significados, inovações? Éder, é interessante a gente pensar centrais de atendimento, mas assim, quando a gente usa o termo centrais de atendimento, a gente pensa muito em área pública, né? Central de atendimento, área pública. Mas o que a gente vê hoje que centrais de atendimento é o conceito de você trazer todo o ambiente de atendimento para um ambiente único. Então, isso serve tanto para áreas públicas como para áreas privadas. O foco principal do trabalho que a gente tem, por tratar de área pública, realmente é trazer isso, esse ambiente de atendimento, trazendo todos os serviços e facilitando para o cidadão todo o atendimento. Esses conceitos hoje, ou essas ideias que vêm, ela procura muito trazer ambientes físicos, ambientes tecnológicos, conceitos, ideias, mas principalmente serviços de vários locais. Então, quando a gente fala em ambiente público, então uma central de atendimento pública de um município, a gente pensa muito, serviços do município. Não, hoje o conceito tem que pensar que você traga também serviços da esfera estadual, da esfera federal, tá? Você fazer essa interlocução entre os diversos parceiros que a gente chama, tá? Para poder também trazer esse ambiente para a população. Quer dizer, ela vai num local e tenha todos os serviços disponíveis para ela. Ela tenha um acesso a um canal eletrônico, ela tenha todos os serviços disponíveis. Então, esse é o conceito, essa é a ideia principal que se tem. Essa é a preocupação. Facilidade. Não, o termo é isso, buscar facilidade. E para o ente público ou para a empresa, talvez uma palavra que a gente sempre coloca nos projetos ou no trabalho é assim: o ente público, a empresa, ela tem que ser proativa. Proativa, ela tem que ser antever os problemas, ela tem que estar na frente das necessidades do cidadão, do cliente, para ela ser proativa. Ela tem que pensar o que o cliente está pensando ou o que o cliente tem de preocupação. Então, isso é a preocupação principal, Ed, tá? Que a gente trabalhe nessa linha. Assim, vários canais de atendimento, várias posições de atendimento, vários serviços. Isso é um ambiente de central de atendimento que a gente pensa quando a gente trabalha nos projetos de implantação. Rony, ter uma central de atendimento não quer dizer que você tem um bom atendimento, né? É conciliar canais, processos, esse é o grande desafio, né? E como fazer isso? Não existe uma receita pronta, isso não existe. Quando a gente fez vários projetos, depois a gente pode até conversar sobre eles, a gente sempre diz assim: cada projeto é um projeto diferente. Então, quando eu faço um projeto por um município que tenha 30 mil habitantes, o projeto é único. Eu não tenho uma receita de bolo, eu não digo eu faço isso igual para todos os projetos. Não, eu tenho que analisar as necessidades daquela empresa, daquele município, para preparar um ambiente único para aquele município. Por isso que a gente diz, não existe receita de bolo.
Não adianta eu fazer um ambiente bonitinho, ter toda a tecnologia, ter todas as informações, mas esquecer que eu tenho que me preocupar com qualidade, que eu tenho que capacitar as pessoas para fazer o atendimento. Por quê? Porque por mais tecnológico que eu tenho interação com pessoas. E se eu não tiver essas pessoas preparadas, de nada adiantou eu fazer um ambiente bonito. Por quê? Aquilo que você falou, eu tenho processos, eu tenho atendimento, eu tenho interação. Se isso não tiver uma qualidade, se isso não tiver uma preparação, aquela estrutura toda não serviu de nada para resolver o problema do cidadão. Então, foco sempre é o cliente, é o cidadão. Se ele não estiver satisfeito, a estrutura não atendeu às expectativas que ela foi montada. Então, isso que tu coloca é fundamental. A cada projeto, a cada discussão, eu tenha realmente um estudo daquilo que precisa ser feito. Então, eu tenho que fazer a análise dos processos, ok? O que é o processo? Eu preciso mapear o processo, eu preciso reduzir tempos, eu preciso melhorar as respostas, eu preciso definir procedimentos, tá? Eu preciso capacitar as pessoas, eu preciso ver se os ambientes de tecnologia estão integrados, se eu tenho fluxo naqueles ambientes, se eu tenho agilidade de respostas, se o meu ambiente de estrutura tecnológica é adequado e me dá tempo de resposta, tá? Eu preciso ver se todas as normas, procedimentos estão adequados, se os meus indicadores de qualidade são padrão, são dentro do que a norma e a legislação pede. Então, isso é o que colocasse é fundamental. Nada adianta eu ter uma estrutura bonita, sistemas funcionais, se nisso eu não preparar todo o ambiente para realmente fazer isso funcionar. Tá? Um exemplo, sim, não adianta ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? O que adianta isso para mim? É verdade. Tá? Hoje se fala muito em omnichannel, né? Que canais são importantes de desenvolver para uma central de atendimento? Aí, só vou fazer uma relação que muita gente coloca assim, omnichannel e multicanal, tá? A maioria das estruturas que se prepara, elas são preparadas para multicanal. Multicanal, assim, são várias formas e vários canais de atendimento. Então, quando eu falo assim, eu tenho um canal de atendimento de presencial, eletrônico, telefônico, virtual, de vídeo atendimento e assim por diante. Bom, eu tenho uma série de canais de atendimento. Agora, se eles não estão interligados, eu não tenho como relacionar isso como um omnichannel. O omnichannel, eu acho, assim, na minha opinião, é a relação que a gente vai ter com todas as formas de atendimento. Eu preciso que o cidadão, que o cliente entre em qualquer canal e ele possa transitar entre esses canais, tá? Sem mudar a linha de atendimento. Que eu possa ter conectado as informações de um atendimento que ele fez inicial num atendimento telefônico, que eu passe ele por virtual, mas tudo que eu fiz no telefônico já esteja relacionado lá. Então, essa é a relação e o futuro da linha de atendimento. Mas tudo integrado, inclusive com o atendimento presencial, tá, sobre isso. Então, hoje se fala muito em omnichannel, contudo, a gente vê que muito das relações nós temos multicanais de atendimento, eles não estão ainda integrados. Para a área pública, ela é um pouquinho mais complexo. Talvez os grandes municípios conseguem transitar nisso. Tem alguns exemplos, eu acho que Curitiba já tem uma evolução grande, que chamam de 156 em Curitiba, tem um trabalho que já está feito lá. Eu sei que Florianópolis está trabalhando para preparar esse grande canal de atendimento, essa integração em todos os seus ambientes. Tá? Agora, quando você fala em municípios pequenos, começa a ficar um pouquinho complexo. Por quê? Porque o investimento é um pouquinho maior, a integração entre as plataformas são maiores, a maioria dos municípios tem sistemas que não são integrados, então isso tudo é um complicador de eu realmente fazer um canal único de atendimento. Por isso, daí você trabalha com plataformas, tá, de atendimento, mas que não são conexadas entre si. Eu tenho que fazer esse atendimento, quando eu for para o outro, eu tenho que pegar as informações e tentar conectar e assim por diante. Tá? Mas as linhas de atendimento,
Para empresas grandes, para prefeituras grandes ou ambientes grandes, ok, eu acho que é o futuro, é o canal. Agora, para ambientes pequenos, prefeituras pequenas, vai ser um pouquinho mais complexo, tá? Essa estrutura de atendimento. Tá? E falando, né, Rony, onde tudo é digital, né? É, onde pela conveniência, pela comodidade, qual a importância, qual é o papel do atendimento presencial? Olha, muito se fala dizendo assim, o atendimento presencial vai acabar. Vai. Quando? Sei. Talvez uma resposta que eu escutei antes diz assim, imprevisível saber quando ele vai acabar. Existe uma relação, bom, tu és mais de tecnologia do que eu, tá? E é uma relação que a gente tem muito próprio. Tecnologia tem a ver com geração, né? Então, a geração, quando ela envelhece, ela vai trocando seus ambientes, as suas formas de relacionamento. Hoje eu digo, meu filho hoje, toda a relação de amizade dele é feita no computador. É o que você vê, eles vivem conectados, mas é um conectado à distância, não no presencial, né? Toda a linha de atendimento, ela segue mais ou menos esse conceito. Acabar o presencial, eu acho que tem alguns anos ainda para terminar a parte presencial. Por quê? Porque tem geração. São analógicas ainda, elas são presenciais, elas procuram as estruturas, elas querem falar com o atendente, tá? Elas querem ter a questão da loja física. Então, existe um crescimento muito grande para totalmente virtual, mas a gente vê que, por outro lado, tem a parte presencial. A gente se ressente muito, isso a gente vê com alguns tipos de serviços, foram dizer assim, não, esse serviço agora é só virtual. Você vê uma preocupação e principalmente, não vou chamar de reclamação, mas uma insatisfação de várias pessoas. Por quê? Porque eles não têm com quem conversar. Eu tô com um problema no meu serviço. Eu preciso falar com alguém. Eu não tenho com quem falar. Por quê? Porque aquele serviço foi definido que é totalmente virtual. O que é totalmente virtual? No máximo eu tenho um telefone para ligar, mas fora isso é tudo na plataforma, é tudo com assinatura digital, é a implantação de inteligência artificial e assim por diante. E a pessoa não se sente confortável. Então, aquilo que tu coloca assim, é imprevisível dizer quanto tempo. Eu brinco sempre assim, a gente sempre quando conversa diz assim, quando é que vai acabar? Assim, centrais de atendimento ou área de atendimento presencial, ela vai terminar quando eu não tiver mais agência bancária física. Talvez é uma relação que possa ser feita. Por quê? Porque enquanto eu tiver agência bancária física, demonstra que eu tenho pessoas que ainda demandam atendimento presencial. E os bancos, a gente pode dizer que é a maior estrutura tecnológica talvez que exista. Tá? E tudo tu faz pelo banco. Eu tenho banco digital, se eu quiser, eu tenho plataformas digitais, mas ainda eu tenho agências bancárias. Por quê? Porque eu tenho um grupo de pessoas que são, tá? Pessoas que dependem de atendimento presencial. Hoje eu não posso dizer números Brasil, mas assim, nós vivemos em Florianópolis. Nós vivemos numa região da Grande Florianópolis, onde a gente tem uma relação muito grande com tecnologia. Nós somos privilegiados em conexão, de acesso, facilidade e assim por diante. Só que o Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Tem lugares que não é assim, sim, essa força, parte do atendimento. E daí, como é que você faz? Então, essa relação é que a gente precisa ter. Tá? Nós vivemos num país muito grande, né? Muito diferente. E então existe também aquela questão que você falou, né? Você entender cada local, né? Fazer a pesquisa, ver se aquele local está preparado para receber a digitalização, né?
Então, existe essa relação, né, muito forte da localidade onde você está, né? Então, ano passado eu tive numa palestra que estava sendo feita pela presidente do Banco do Brasil, onde ela falou que o grande desafio do Banco do Brasil é fazer um banco para cada cliente, né? E uma inovação que eu achei bacana da parte deles, que eles estão levando toda a experiência digital para uma agência presencial. A questão da evangelização tecnológica, né? Você poder estar entregando as soluções tecnológicas dentro de uma estrutura presencial, né? E ali você poder estar ensinando como que aquela plataforma digital pode funcionar, né? Então, como você falou, a gente é muito grande, é um país muito grande, muito diferente, né? Em várias localidades a gente não tem nem internet direito, né? Para alguns serviços digitais, né? E falando, né, nessa questão das plataformas digitais, a Diga lançou uma tecnologia de atendimento por vídeo, né? Essa tecnologia, nós trouxemos ela da experiência do atendimento presencial para o digital. Então, aquela camada toda, aquele fluxo todo de atendimento, onde você tem uma fila de espera, você pode estar sendo organizado por prioridade, por serviço. Nós trouxemos essa experiência toda para o canal digital. Porém, a gente se preocupou muito com as relações, né? O ser humano, ele é envolvido com relacionamento, ele precisa Sim, da outra pessoa, né? Ele precisa de falar com pessoas, né? Então, a gente se preocupou muito com essa questão do atendimento por vídeo, né? Que é muito diferente da questão que a gente tem hoje, que são as plataformas de chamada de vídeo, né? Como Teams, Meet, Zoom, né? Nós trouxemos essa experiência do atendimento, toda a parte do processo fica dentro da plataforma, salva gravações dos atendimentos, documentos compartilhados, né? Como você vê essa tecnologia, Rony? assim, Éder, esse trabalho que a Diga estruturou, e eu conheço o trabalho da Diga, plataforma, tanto toda a parte estrutural, seus controles de atendimento, toda a parte de qualidade com os indicadores, isso é uma ferramenta fundamental quando a gente fala em plataforma de atendimento, tá? Na parte de gestão. Por quê? Porque toda a estrutura de atendimento você tem que ter uma gestão sobre ela. Tá? Então, essa gestão ela é fundamental que se faça. Não é uma ferramenta assim. A estrutura ela precisa fazer a gestão. E nisso a Diga tem realmente esse ambiente que possa proporcionar ao atendente, ao gestor, todas essas informações. Quando você traz a linha de vídeo atendimento, foi com grata surpresa que eu vi que essa estrutura que a Diga colocou, e a gente já trabalhou em alguns projetos, tá? Que é um novo canal de atendimento, porque antes a gente pensa só 3 canais de atendimento, o presencial, o telefônico e o virtual, mas agora a gente traz também a questão do vídeo atendimento como um 4º canal de atendimento, tá? Dentro dessa plataforma, que a Diga conseguiu transformar uma linha de atendimento face-to-face. Não é um ambiente virtual onde eu tenho imagem e assim por diante. Não. É um atendimento personalizado face-to-face. Quer dizer, eu estou do outro lado, a única coisa é que eu não estou presencial. Mas a forma de atendimento, ela se assemelha muito, tá, ao atendimento presencial. Isso é importante. Por quê? Porque você vai começar a escalar gerações. Quer dizer, a geração do presencial, ela consegue se ambientar nessa linha. Por quê? Porque é uma forma simples. Um botão onde que eu faço uma conexão com uma pessoa que me explica do outro lado tudo.
toda essa gestão que vocês têm nesse ambiente face-to-face, quer dizer, ela é importante. Por quê? Porque eu tenho garantia, eu tenho segurança, eu tenho informação, eu tenho acesso, eu tenho conexão. Então, tudo que o cidadão precisa, eu consigo fazer com ele nessa linha. Então, realmente, assim, foi com grata surpresa que eu vi que esse ambiente que a Diga pensou, ele é fundamental hoje como um canal de atendimento ao cidadão, ao cliente. Por quê? Porque ele facilita em muito essa relação de atendimento. Quer dizer, ele consegue criar uma mescla entre o presencial e virtual. Quer dizer, ele ficou no meio dessa linha. Quer dizer, o telefônico, que é só a voz, não, eu consigo ter essa interação. O cidadão se sente mais confortável. Tá? Ele se sente mais confortável quando eu consigo interagir com uma pessoa do outro lado. Aproxima, né? É um negócio, parece que assim, ele passa a ser pessoal. E o pessoal é como se eu tivesse alguém do meu lado me ajudando. Principalmente para pessoas que são de pouco conhecimento tecnológico, tem pouco conhecimento sobre o ambiente que ela quer, ou às vezes até por ela estar estressada numa solicitação que ela não está sendo atendida. Tudo isso você consegue, tá, com esse ambiente melhorar. Então, assim, é uma das linhas principais. Eu acho que esse canal é um canal fundamental hoje. A maioria das estruturas de atendimento que pensar em linhas de atendimento tem que pensar no canal de atendimento virtual com o vídeo atendimento. Quer dizer, essa conexão, essa linha desse canal. Eu acho que isso é fundamental. A estrutura toda que colocasse, que a Diga tem, isso é fundamental. Eu dar garantias de segurança nesse ambiente. Então, com gravação, com informação, com acesso, com disponibilização de dados, conexões que eu possa passar para ele o boleto, possa passar isso, possa passar aquilo, documento que ele me solicitar. Tá? Isso é fundamental. E tudo isso dentro da estrutura, eu acho que ela já é preparada para isso. A Tá? rastreabilidade, né, Rony? É muito importante, né? Isso assim, quando coloca a rastreabilidade, assim, eu preciso ter, quando eu faço o atendimento do start dele até a finalização, eu preciso ter isso documentado. Tá? Isso que eu vi dentro de todos os trabalhos precisa. Então, quando a gente pensa em rastreabilidade no mundo físico, eu tenho meu processo, eu sei todos os passos, mesma coisa eu preciso ter no virtual, no atendimento, tá? do vídeo atendimento. Tá? Acho que isso é fundamental. E, Rony, tua experiência aí na criação de algumas centrais de atendimento elevou o patamar em alguns municípios do serviço público, né? Conta um pouco para nós em algumas cidades que você implantou. Nós fizemos vários trabalhos, projetos de centrais, em Santa Catarina e no Tocantins. O primeiro projeto que a gente fez um trabalho em Florianópolis em 2004, então isso há 20 anos atrás. A prefeita era a prefeita Ângela Min. Ela queria um desafio e lançou um desafio para uma equipe. Tá? Ela queria um modelo novo de atendimento. Ela não queria o conceito do Poupa-Tempo de São Paulo, que o Poupa-Tempo era um conceito onde eu tinha um ambiente que eu trazia os órgãos para dentro desse ambiente, que é um conceito de central de atendimento. Ela queria algo diferente. E a gente estruturou uma linha de pensamento completamente diferente. O que era essa linha? Que eu tivesse os atendentes multifinalitários. Isso era o importante. Tá? Que as pessoas que estavam fazendo atendimento, elas soubessem todos os serviços. Então, eu ia reduzir estrutura e o que faria é o seguinte, o cidadão vai no único local e o que circula é o processo. Eu não preciso que eu tenha o cidadão circulando com o processo e nem que eu tenha 10 estruturas no mesmo local para isso. Então, foi essa a ideia que surgiu. Em 2004, nós já trabalhamos com a ideia de trazer certificação digital para todos os trabalhos virtuais, quer dizer, isso há 20 anos atrás. Tá? A questão do ICP Brasil estava surgindo no Brasil. Tá? Nós trabalhamos junto com o pessoal da Universidade Federal nessa parte de ICP Brasil, não do ICP Brasil, mas um certificado próprio para poder trabalhar em cima de assinatura digital e assim por diante. Então, foi algo muito inovador para aquela época, tá? Dentro desse trabalho. E assim, depois ele surgiu.
Tocantins, quando o prefeito Amasta ganhou a eleição, ele também queria reformular toda a estrutura de atendimento. Tá? Realmente, lá era algo segmentado, quer dizer, cada secretaria, e hoje é o ambiente da maioria das prefeituras. Quando você pensa em atendimento, você pensa que cada secretaria faz o seu atendimento, cada ambiente tem o seu atendimento, tá? Então, ele queria centralizar, e a gente fez uma grande estrutura de atendimento lá, com 3 unidades de atendimento, segmentando essas unidades. Por quê? Porque Palmas é um município extenso, que tem bairros muito populosos longe da área central. Então, se pensou-se em 3 estruturas de atendimento, e a gente fez esses projetos lá com 3 estruturas de atendimento. Atende, hoje deve estar base em torno de 2.000 pessoas dia nessas estruturas de atendimento, tá? E faz. Ainda no Tocantins, a gente fez o projeto do Paraíso do Tocantins, se chama Agiliza Paraíso, tá? Em Palmas se chama Resolve Palmas. Então, também cada município designa essa parte dessa estrutura de atendimento. Fizemos o projeto para Porto Nacional, que se chama, tá? Atende Porto. Eles estão na fase do projeto, foi totalmente entregue, tudo que precisa ser feito, assim por diante. Eles estão preparando um ambiente de estruturação, tá? Vamos começar com alguns outros trabalhos, tá? Que a gente está conversando, tá? Em Santa Catarina, a gente tem, além de Florianópolis, fizemos trabalho em Timbó, com Simplifica Timbó, tá? Fizemos um trabalho em Campos Novos, que se chama também Agiliza Campos Novos, tá? Fizemos o projeto em Zorteia, é um município que tem em torno de 4.000 habitantes. O conceito lá era para mostrar que independe da estrutura do município, né? Quer dizer, qual é o tamanho dele, cada município ele pode se estruturar para poder fazer a sua linha de atendimento, tá? É interessante que em Campos Novos a gente tem uma linha de atendimento, assim, a gente mede a quantidade de atendimentos por município baseado no tamanho da população, né? Então, a gente estima entre 0,5% a 0,7% da população por dia passe por dentro da central. Campos Novos é uma relação diferente. Foi o maior número que eu já vi. Campos Novos chega a 1% a 1,2% da população por dia, tá? Passa dentro da central de atendimento. Então, Campos Novos chega assim, se ela levar em números efetivos, 3 vezes por ano a população passa por dentro da central de atendimento. Então, demonstra a relação que se tem, não por necessidade, mas por cultura, por serviços, por disponibilização lá dentro. Todos esses projetos, aquilo que eu já vinha falando antes, tá? Eles são focados em atendimentos dos serviços do município, serviços estaduais, serviços federais e serviços de parceiros. Então, tem a parte de empresas de água, empresas de energia, tá? Que podem estar estruturados lá dentro. Serviços do governo, carteira de identidade, carteira de motorista, toda a parte de guia de transporte animal, notas fiscais do produtor. Então, são vários serviços que tu leva para dentro dessa estrutura que a gente coloca. E algumas são virtuais, outras são presenciais nesse sentido. Mas, assim, os serviços, eles são diversos. O que tu pensar que eu possa trazer para dentro de uma estrutura de atendimento que facilite o cidadão é viável, é possível. O Cine é grande parceiro de trabalho dentro dessas estruturas. Por quê? Porque é um atendimento que é quase todo presencial, porque o desempregado vai lá atrás de emprego, ele vai lá atrás, às vezes, do seu seguro-desemprego, tá? Carteira de identidade é presencial, eu preciso fazer, e então municípios procuram muito isso. Procon, tá? Quando eu faço uma reclamação, eu tenho conciliação, então essas estruturas é o que se procura fazer, e a gente tem muito esses modelos, tá? E o que a gente está trabalhando, tá? Eu acho que é o foco. A gente sempre fala assim, mas para que eu vou atender um serviço do Estado ou um serviço do governo federal no meu município, se isso não é minha responsabilidade?
Aí é até uma brincadeira que a gente diz assim, né? A pessoa, o cidadão, ele mora no município. Ele não mora no estado e ele não mora no país, ele mora no município. Quando ele tem que reclamar de alguma coisa, ele reclama de quem? Prefeito. Por quê? Porque na cidade dele ele não tem aquele serviço. Ah, mas eu não tenho carteira de identidade, eu tenho que me deslocar para o município vizinho. Ele diz assim, mas o meu município não. Então a reclamação, ela é municipalizada. Por quê? Porque ele vive dentro da estrutura, ele vive dentro do município. Tá? Então, a primeira pessoa que ele tem para reclamar, quem é? Que ele tem acesso é o prefeito. Tá? Sim. E ele reclama do prefeito, porque assim, ele reclamar do governador, reclamar do presidente da República, assim, não tem eco, mas reclamar do prefeito, ele tem eco, porque a voz dele passa a ser ativa. Então, essa é a preocupação. Então, quando a gente diz assim, se eu puder trazer o serviço, traga, porque isso é uma facilidade para o cidadão. Evitar que ele tenha que se deslocar para o município vizinho para fazer um serviço é um benefício para ele. E às vezes não custa nada para o município, porque eu só agrego, eu já tenho o atendente lá. Nessa nossa concepção de multifinalitário, o mesmo atendente que faz o serviço para o município pode fazer para o Estado. Tá? Então, ele já tem o atendente lá. Ele só vai agregar o serviço. Com certeza, Rony. Acho que essa questão de aproximar, né? Aproximar o cidadão do serviço público, né? Do atendimento público, né? Rony, recentemente você implantou no Facilita de Tubarão a plataforma de vídeo atendimento da Diga. Como foi isso? Lá foi uma experiência boa, é um projeto sucesso, hoje ele já deve estar com 2 anos, 3 anos. A gente trabalhou lá, é um ambiente fantástico, foi feito desse trabalho. A gente fez a parte de vídeo atendimento, tá, focado em alguns serviços. A gente não abriu ela para a questão população total. Por quê? Porque era um teste, era uma experiência, era um trabalho e assim. Tá? Mas os resultados foram fantásticos. Então a gente fez no trabalho com a parte das imobiliárias para a geração do ITBI, que era um problema que as imobiliárias tinham que vir dentro da estrutura da central para gerar guias e assim por diante, e foi disponibilizado esse serviço face-to-face, quer dizer, elas entravam e faziam essa relação direta da geração da guia do ITBI. Tá? Então, esse foi um dos trabalhos que foram feitos nessa parte do videoatendimento e deixar a estrutura disponível, tá, para a prefeitura daí seguir no caminho, tá, do trabalho. Mas a experiência ela é fantástica nesse sentido de por quê? Porque você, além da população, você pode segmentar alguns tipos de serviços. Tá? Então, lá a gente fez com as imobiliárias, mas nós teríamos como fazer atendimento dos contadores com os fiscais. Quando eu falo lá, eu digo assim, estrutura para qualquer área de atendimento, isso é viável poder trabalhar com esse canal de atendimento. Legal, Rony. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco, pela tua disponibilidade, pela experiência que você nos passou hoje aqui. Muito obrigado. Éder, agradeço pela oportunidade de a gente conversar aqui. Sei do trabalho que a Diga tem dentro dessa relação. Eu acho que demonstra a plataforma cada vez mais robusta para isso. E para mim, como eu trabalho com isso, é uma referência e é um modelo dentro dessa estrutura. Agradeço realmente por poder compartilhar as experiências, tá, e essa conversa aqui nesse dia. Tá? Muito obrigado. Obrigado, mano.